Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25/11, nós vamos meditar de Romanos, do capítulo 12 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 12 de Romanos, eu amo esse texto. Ele é uma dedicação, né, à vida cristã, ao serviço para que tudo seja para a glória de Deus. Nós falamos sobre isso no final do devocional de ontem. E Paulo já começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense por si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. E tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, ser profeta, seja segundo na proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao que ensina, esmere-se em fazê-lo, ou o que exorta-o, faça com dedicação, e o que contribui, com liberalidade. E ele continua mais, e o que preside, com diligência, e quem exerce misericórdia, com alegria. Olha que coisa linda, né? O cristão e os que estão na família de Deus, né? Então ele divide o capítulo 12 em subtópicos, né? Essa segunda parte, que é no versículo 9, diz: o amor seja sem hipocrisia. Contestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos, de espírito servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegrem, chorai com os que chorem, tendo o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, considerai o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quantos conselhos úteis, não é? E aí ele vem para o versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz para com os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que a gente não deve pagar o mal com o mal, que a gente deve ter paz com todos os homens, que nós não devemos ter o sentimento de vingança no lugar da ira, né? A vingança, a ira vai tomando uma proporção no nosso coração.
porque ele fala que ao Senhor pertence a vingança. Então, quando vier aquele sentimento, entrega tudo a Deus, não é? Porque Deus é justo em todas as coisas. E aí ele fala, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, e se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a cabeça dele. Não te deixe vencer por o mal, mas vença o mal com o bem. Quão rico é o capítulo 12 do livro de Romanos. E aí, no capítulo 13, ele vai falar sobre o cristão e o governo. Olha só. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas. O que Paulo está dizendo? Toda autoridade, quem é que reside e que tem o domínio de todas as coisas? O nosso Deus. Ele é, sabe, aquele que tem toda a autoridade. Então, toda a autoridade, se existe aqui na terra, ela emana de Deus, ela é delegada por Deus, ela é permitida por Deus, não é? Então, Paulo fala sobre isso. E aí ele continua, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que residem tratarão sobre a si mesmo condenação, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim para aquele que faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres mal, você deve temer sim, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário, e se lhe estáis sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever da vossa consciência. E aí, no segundo momento do capítulo 13, ele fala da lei do amor, né, para com o próximo. A ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, por quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, né? E ele continua falando a respeito disso. No capítulo 14, ele vai falar sobre o princípio da responsabilidade individual. Olha só o que ele faz. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tem tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze aquele que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para que o teu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estaria em pé, porque o Senhor é poderoso para sustentar. Um faz diferença entre o dia e o dia. Outro julga igual todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue dia e dia. E aí ele continua, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus a quem não come, para o Senhor não come, e dá graça a Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? Não aponte o dedo, não julgue, não é? Por comida, por bebida, por isso ou por aquilo, né? Julgue a si mesmo, é isso que Paulo está falando aqui. Ele fala, porque quem deve julgar
é o Senhor. A nós cabe o quê? Dar graça por aquilo que vivemos e não olharmos com condenação para o nosso próximo. E aí ele diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivermos para o Senhor, vivemos, e se morrermos para o Senhor, morreremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, que despreza o teu? Pois todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Né? E aí ele fala sobre aquele único que deve julgar todas as coisas. E aí ele fala do princípio dos interesses do próximo. E aí no capítulo 15, ele fala sobre os crentes judeus e gentios que são um na salvação. Por quê? A nossa salvação veio da mesma fonte, o sacrifício de Jesus na cruz, né? Quer grego, quer gentil, que é judeu, né? Todos devem se render ao senhorio de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E aí ele vai falar a respeito disso, né? Porque eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentil, com o seu povo. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá na raiz de Jessé aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, para o vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E aí nós vamos ver que ele vai fazer uma conclusão sobre esse fluxo do amor cristão que deve emanar de Deus sobre a humanidade. E aí, no final, que é o capítulo 16 de Romanos, são expressões pessoais de Paulo de saudações de amor para com os irmãos, né? Ele começa dizendo assim, recomendo-vos a vós, a irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que a receba no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila, Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha que testemunho Paulo dá de Áquila e Priscila, não é? Já falamos sobre ele lá no livro de Atos. E aí ele vai saudar Maria, que muito trabalhou por vós, e ele vai saudar a igreja que se reúne na casa de alguns irmãos, ele vai saudar, né, Ampliato, ele que era um amigo que ele tinha, ele vai saudar Urbano, que era cooperador em Cristo Jesus. Então ele vai citar várias pessoas, né? Lembrando de cada um deles, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocaram divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendei. Afastai-vos dele. Então, ao último capítulo de Romanos, ele faz referência e saudações a pessoas que somaram no ministério dele, pessoas que pagaram preço, pessoas que, sabe, acolheram ele, sustentou ele, pessoas que Paulo olha e fala, estão comigo nessa caminhada, mas ele também alerta sobre outros, né? Que não somaram no ministério de Paulo e nem somaram com o evangelho. Ao invés disso, foram sementes de discórdias e deveria ser evitado, né? E aí nós vamos ver que ele
fala assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, né? E aí ele termina com uma bênção do versículo 25 do capítulo 16. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dado a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Deus, queremos que a nossa mente seja renovado pela Tua palavra. O conselho que Paulo nos dá hoje no capítulo 12, e na verdade ele roga, ele implora, ele faz uma advertência a nós, pedindo para que nós tenhamos uma mente renovada pela Tua palavra. E eu sei que só podemos fazer isso se atentarmos àquilo que o Senhor ordenou a Josué no capítulo 1, dizendo que Josué não deveria, apartar da sua boca o livro desta lei, mas antes meditar nele de dia e de noite. E é a Tua palavra que traz a renovação sobre o nosso entendimento. E a partir do momento que temos a mente renovada, podemos usufruir da boa, agradável e perfeita vontade Tua para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas em que vamos somar com o Teu reino, sermos propagadores do Teu evangelho. Livra-nos de afastarmos. Livra, Senhor, de sermos escândalo para o Teu evangelho, mas que possamos ser aqui, Senhor, homens e mulheres, como o apóstolo Paulo citou tantos deles aqui, que entenderam o seu propósito e que manteram os seus olhos fitos no Senhor. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.